Fala, galerinha do Espírita Pop! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos com um tema muito legal, que é saúde mental. Quem aí acha que está com saúde mental, levanta a mão. Quem acha que mais ou menos, ou que não. A gente vai falar sobre a importância disso para a gente ter uma vida equilibrada dentro do possível. Vamos falar de terapia, de reforma íntima, de padrão mental, vibração. Vem com a gente para essa conversa depois da vinheta. E bom, Yasmin, eu vi que você fez assim com a mãozinha ali, eu já quero saber. Me fala sobre isso. Você está mais ou menos? O que você acha que isso influencia na sua vida? É interessante, né, Camila? Porque às vezes a gente acha que por a gente ter o conhecimento do espiritismo, né, que é um conhecimento muito rico, a gente tem acesso à verdade absoluta das coisas através do espiritismo. Mas a gente precisa entender que estamos encarnados nesse planetinha de provas e expiações e que as provas e as expiações, elas estão onde? Elas estão vindo, né? E às vezes a gente precisa de um complemento com uma outra visão para cuidar do nosso campo mental também, porque senão Deus não permitiria que existissem os psicólogos, os terapeutas, os grandes estudiosos aí dos padrões comportamentais, da nossa mente no geral, né? Então, é muito interessante a gente começar esse processo de autoconhecimento. Não é um processo confortável, já falo para todos aí que estão nos ouvindo, que a gente se conhecer não é um processo confortável, mas é um processo tão necessário, porque nos ajuda até a ser mais assertivos no próprio trabalho, no bem que a gente faz, né? Então é aquilo, são dias e dias. Às vezes a gente está lá em cima, a gente está uhul, e às vezes a gente está um pouquinho mais low, assim, mais indo com a vibe, mas sempre com Jesus à frente, né? A nossa parte mental é essencial, né? Ela é basilar. Se a gente não cuidar dessa nossa parte mental, tudo vai repercutir na nossa vida, né? Então, o Espiritismo traz muito essa questão, né? Através da reforma íntima. Então, você buscar essa mudança de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Não é nas aparências, não é só nas partes externas, assim, nas aparências, nas atitudes exteriores que a gente vai mudar. É especialmente nos autoconhecendo, né? Vendo tanto as nossas fragilidades como as nossas virtudes, conhecê-las e tentar e ter esse encontro consigo mesmo. Porque se a gente não ter esse encontro, a gente fica muitas vezes terceirizando questões difíceis que a gente passa na vida para outras pessoas, para situações da vida. Só que muitas vezes nós temos que ter o foco naquilo que está ao nosso alcance, que é a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas palavras, atitudes, que tudo são oriundos da nossa mente. Então, a saúde mental, ainda mais em tempos atuais, né, com a pandemia, com tudo isso, foi um convite muito forte para todas as pessoas cuidarem da saúde mental, voltarem mais para dentro de si, para que possam se conhecer, apesar de ser um processo bastante difícil, porque não é fácil a gente encarar as nossas próprias sombras, as nossas próprias fragilidades, mas esse processo é essencial para o começo da nossa transformação e para ter essa paz interior. Então, é um processo, né, que Yasmin, Camila e o pessoal que nos escuta, que é difícil, desafiador, mas não tem que ter medo. A gente tem que buscar esse autoconhecimento. É isso. E seguindo nessa pegada do que você falou, né, que é a origem, a mente, quando a gente fala mente, a gente, claro, que se refere à nossa alma, né? Então, às vezes a gente pensa e pode se distrair achando que qualquer problema físico, seja ele em qualquer parte orgânica, inclusive mental, teve a origem ali. E não, é a alma dando um recado de que algo não está certo. Se chegou a esse ponto de se exteriorizar no corpo, é porque já chegou num ponto dramático em que é preciso recorrer ao auxílio também da ciência, ou seja, da medicina, dos profissionais gabaritados para isso, então psicólogo, psiquiatra e demais. Nós, como espíritas, em caso algum, excluímos, né, o tratamento médico,
Às vezes a gente pode pensar que basta o espiritual, e não, o espiritual alia-se ao médico, mas a gente precisa dessa combinação. Se a gente for ali para o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado pelo Chico, lá no capítulo 29, ele vai dizer assim, o André Luiz: na mente reside o comando, a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Para a gente ver aí o poder do nosso pensamento e a importância de que, se a gente estiver já desequilibrado, naturalmente os nossos pensamentos a partir daí não vão estar dos melhores. E essa necessidade dessa busca por esse equilíbrio novamente, que muitas vezes vai se dar nesse confronto conosco, nesse processo de autoconhecimento. Porque tudo que está ali escondido no nosso inconsciente, em forma de traumas e tudo aquilo que a gente não quer encarar e não quer ver, faz parte de nós e não tem que ser visto como um bicho-papão, como um monstro, mas algo que nós temos que acolher, tratar no que for necessário, e outras coisas às vezes a gente trata como algo ruim e nem é. E basta que a gente traga ali para a luz, né, para o nosso consciente. É isso, eu penso que é uma linha muito tênue quando a gente está nesse processo de reforma íntima, porque vocês dois falaram coisas importantes, ó. O Yuri falou sobre a terceirização, né? E o processo de reforma íntima que envolve esse cuidado mental é muito da gente parar de culpar o outro pelas nossas tristezas, pelos desafios que a gente vive, entender que as coisas que a gente passa hoje são situações que promovemos de certa forma, sendo nessa encarnação ou em outra encarnação, né? Como tu falou, Camila, que fica registrado no nosso grande HD da vida, que é o nosso perispírito também, né? E a gente saber separar que nem tudo é patologia. Esse foi um grande desafio da minha vida. Nem tudo é patologia. Às vezes a gente só tá triste mesmo. Às vezes a gente só tá para baixo, às vezes a gente só tá no momento que não é legal, mas é nesses momentos que a gente precisa encontrar a disciplina para trabalhar. Porque o Chico vai dizer para nós, né, que felicidade completa ninguém precisa esperar. Paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. E puxar para essa questão do trabalho, gente, porque eu penso que o maior desafio quando a gente está nesse processo de encontrar o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, é a gente manter uma disciplina para atuar realmente. Porque é isso, no final das contas, que acaba nos conectando com a realidade, né? Eu não sei vocês, não sei se alguém aí de casa também já se sentiu assim, mas eu já tive momentos que eu senti que eu estava vivendo no piloto automático, sabe? De tu só tá ali existindo e quando tu te dá conta, peraí, gente, eu tô aqui sentado, tô aqui conversando com vocês, peraí, eu não tô no piloto automático. E isso vem muito porque a gente não consegue se disciplinar para entender que nós precisamos unificar de uma vez por todas o conceito corpo, mente e espírito. Porque não tem como a gente trabalhar em um, se esforçar em um, sem cuidar dos outros. Então é tudo um compilado só, né? Uhum. Esse é bem lembrado, Yasmin, porque assim, a gente tem que lembrar, se a gente entende um pouquinho do espiritismo, que nos traz essas reflexões que nós estamos numa vida e nós pertencemos a uma vida bem maior, né? Tem um mundo espiritual, algo bem maior do que essa vida presente, e que nós estamos aqui com esse propósito de nos conhecer e de realizar essa reforma íntima, essa transformação interior. E é importantíssimo a gente sair desse modo automático que você disse, né? Para a gente ter controle do leme das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então, o processo de reforma íntima, até eu trago uma citação de Bezerra de Menezes, né, que é do livro de psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito de Bezerra, né, que é de Bezerra de Menezes para você, que ele fala assim: a ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos, e novas ondas de sutil energia passam a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde.
Então a gente vê como não é algo assim só psicológico, é algo concreto. O poder da nossa mente, as vibrações, as energias, que quando a gente busca essa reforma íntima legítima, e a gente busca nos conhecer e trazer mais energia boa para a nossa vida, isso afeta a nossa saúde física, nossa saúde emocional e todos os aspectos. Nossas células são afetadas por essas energias. Então, muitas vezes a gente fica buscando encontrar doenças no corpo, né, na parte física, e faz vários diagnósticos, vários médicos, e quando vai ver, na verdade, a causa raiz de tudo isso está na nossa mente, está nas nossas emoções, porque é ela que é a criadora de tudo. Então, se a gente conseguir estabilizar a parte emocional, e lógico, cuidar da parte física, né, nas coisas que já estão, porque lógico, nós somos imperfeitos e acabamos não conseguindo manter esse equilíbrio na nossa vida toda, né? Mas o mais importante é a gente buscar uma terapia, buscar livros que nos fazem buscar esse autoconhecimento, esse processo de transformação, para que a gente consiga cada vez mais evitar, prevenir doenças emocionais e físicas e conseguimos ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais amorosa. E aí é para isso que nós estamos aqui. Exato. E, gente, a gente não tem que ter vergonha de fazer terapia. Isso aí eu tenho vontade de botar no outdoor. Terapia, a gente buscar ajuda com um profissional, a gente não tem que ter vergonha de fazer terapia, a gente não tem que ter vergonha de consultar quando necessário com um psiquiatra que vai passar algum tipo de medicamento, né, para alinhar as condições químicas do nosso cérebro. A gente não tem que ter vergonha desses processos. É um ato de caridade para conosco, porque a gente pensa muito: eu sou cristão, eu sou espírita, eu faço a caridade, eu vivo a caridade. Quando a gente vive a caridade, a gente vive para os outros também, mas a gente também tem que saber ser caridoso para com nós mesmos em reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. E falar. Ter a humildade de falar, de reconhecer, de não trazer aquele orgulho de eu sou invencível, maravilhosinha, perfeita, um total de 0 defeitos, quando na realidade por dentro está se destruindo, né? Então é saber também pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda e não ter vergonha, gente. Não ter vergonha de entrar nesse processo de se conhecer. É aquilo que a gente falou até agora. É desafiador, tá? A gente vai se deparar com coisas de nós mesmos que a gente negou a vida toda que tinha. Só que é extremamente necessário, porque é como se fosse uma ferida. Se tu tá com a ferida ali e tu fica cutucando a ferida, vai estar sempre te machucando. Agora, se tu começa a tratar e ela sara, não é muito melhor? E da onde que a gente tira, né, que se reconhecer fraco é algo ruim? Que mania é essa que a gente tem de ser autossuficientes? Não é à toa que Deus nos colocou em sociedade para vivermos juntos, é porque a gente precisa sim do outro. E a gente vai sempre precisar de alguém, chegando ali num nível absurdo, evolutivo, como por exemplo de um espírito crístico, ainda assim eles precisam constantemente do nosso Pai e de uns dos outros se ajudando nas tarefas. A gente vê na descrição, a caminho da luz ali da construção do nosso planeta, né? Vamos chamar de construção por Jesus, ele teve falanges e falanges trabalhando com ele na cocriação. Não foi ele que fez ali sozinho. Então, independente do nosso grau evolutivo, a gente está sempre contando uns com os outros, e essa é que é a beleza, porque nós estamos unidos, nós somos irmãos, somos um só. Então, nesse sentido, quando a gente entende isso, percebe que é natural que não estejamos sempre bem, e muitas vezes nós vamos achar que estamos, e não necessariamente estamos. A gente descobre muito que estava ali tão enterrado que aparentava sequer existir. Por isso que a terapia não é clichê e não é querendo... os terapeutas, quando dizem isso, não é porque eles estão olhando para o dinheiro, né, de dizer, a terapia é para a vida, não é só enquanto você está passando por um problema em particular, porque nós ainda temos muitas coisas desorganizadas por dentro. Não é à toa que estamos aqui no planeta Terra, como a Yasmin lembrou, de provas e expiações. Então tem muita coisa que precisa ser reavaliada dentro de nós e que às vezes ainda nem veio à tona. Eu dou o exemplo, por exemplo, o exemplo pessoal, porque quando eu comecei a fazer terapia, naquele momento eu ainda não estava passando por nada, naquele momento da minha vida, mas eu tive que começar por causa de um curso que eu estou fazendo, que fazia parte, e no decorrer da terapia, eu me peguei falando de coisas que eu nem sabia, que me incomodavam. Que eu fiquei assim,
eu falei isso? Eu reclamei disso, não acredito, sabe? E aí eu fui percebendo que estava lá no fundo. E isso vai treinando o nosso olhar para a vida, para as pessoas. Quanto mais a gente se reconhece vulnerável, imperfeito, mais a gente naturaliza a vulnerabilidade e imperfeição nos outros. E isso nos ajuda a praticar a máxima que Jesus nos ensinou, que é amar ao outro como a nós mesmos. E não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, tá tudo correlacionado. A gente às vezes pode pensar que não, mas é uma coisa só. Exato. Nossa, Camila, isso que tu trouxe é essencial, né? Essencial. E parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, né? É incrível. Lá no livro Roteiro, no capítulo 25, onde o Emmanuel fala sobre anti-vida mental, ele fala sobre a imaginação, que é a nossa força do pensamento criadora, né? A gente já falou aqui sobre a força do pensamento, sobre como a gente consegue criar. E ele disse que a imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas, é fonte de vitalidade, energia e movimento. Quem mais pensa dando ao corpo o que idealiza, mais apto se faz a recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. E aí eu paro para pensar que, em parte, a nossa saúde mental também está correlacionada com aquilo que a gente consome. Porque hoje a gente vive no mundo conectado, né? Tá todo mundo aqui conectado. A gente tá sempre com o celularzinho na mão, pesquisando alguma coisa, então ter muito cuidado com aquilo que a gente consome. Desde rede social, quem é que a gente está seguindo, os tipos de filmes que a gente está assistindo, os tipos de música que a gente está ouvindo. É natural que algumas músicas vão despertar algumas sensações na gente um pouco diferenciadas, né? Tipo o sentimento de nostalgia. Não significa necessariamente que é algo negativo, mas aí a gente só ouve aquele proibidão que bota a vibração lá embaixo, o negócio complica um pouco, né? Então, ter um cuidado com aquilo que a gente consome. Isso me lembrou até uma palestra do Rossandro, que ele trazia as estatísticas que depois de alguns minutos nas redes sociais fizeram testes em que nós entramos numa sintonia de depressão, assim, no mesmo estado de pessoas depressivas, de acordo com o que a gente acaba vendo e aonde aquilo nos leva de, às vezes, invejar ou de, às vezes, nos sentirmos menos inferiores e acharmos que nunca vamos alcançar aquilo e aquela perfeição que ali aparenta existir e a gente bem sabe que não existe. Então, às vezes, são coisas inofensivas. A gente pode não estar assistindo necessariamente, sei lá, um filme de terror, um vídeo extremamente violento, um vídeo de fofoca, mas a gente está ali num mundinho irreal, onde todo mundo parece super feliz e bem, e esbelto, e tudo que você possa imaginar, e aquilo vai começando a trazer aqueles pensamentos, né, gente, não tão legais. E como a gente falou, pensamento é matéria. E isso traz consequências. Isso aí, gente. Isso tudo faz o processo de... Quando a gente está no processo de reforma íntima, a gente tem que dar muita atenção a essa vigilância, né? Aos nossos hábitos e de onde a gente se alimenta, né? Emocionalmente e intelectualmente, o que a gente está fazendo. Então, é importantíssimo para a saúde mental, isso que vocês disseram para a gente aqui, né? E resgatando uma parte importante, quando a gente procura o terapeuta, eu, pelo menos, também tenho um exemplo pessoal, né? Eu me senti num momento da minha vida que eu tinha tantas questões na minha mente que estavam tão abstratas e confusas que eu sozinho não conseguia, era muito difícil. E olha que eu tentei até escrever, né? Comecei a escrever coisa para tentar concretizar muitos pensamentos e ajudou muita coisa, mas tanto uma terapia como conversa com amigos, pessoas muito próximas, assim, de maior confiança sua. A gente sempre tem um círculo assim, né, de poucas pessoas que a gente pode também compartilhar momentos, situações, para também ter uma opinião. Então, tanto amizades como também uma terapia, eles nos ajudam, especialmente a terapia, a ter como se fosse um auxílio, um consultor que possa te olhar para um lado de fora, né? Olhar por fora aquilo que está acontecendo na sua vida, entender os nossos pensamentos e conseguir trazer melhores conclusões para as soluções da nossa vida, né? Para as escolhas mais assertivas, né? Para a nossa vida. Então, todo esse processo é essencial. Muitas vezes a gente fica com medo, e até eu falo pelos homens, viu? Os homens têm grande dificuldade, muitas vezes, de expor suas emoções, de buscar ajuda terapêutica,
e até cursos que eu já fiz assim sobre questões terapêuticas e morais, 90% do grupo são mulheres, 10% são homens. Os homens ainda são minoria nisso. Tanto mulheres como homens têm que buscar, é importante, mesmo que talvez não esteja nem vivenciando dramas e dificuldades na vida, mas é importante, pelo menos uma vez na vida, é bom você ter, sabe, ir para uma terapia ou buscar esse tratamento, igual a gente procura médico para tratar questões físicas, a gente também precisa de médico também para tratar questões emocionais. Também faz parte da saúde e, na verdade, até a principal parte, como a gente falou. É ela ali que origina tudo na nossa saúde. Então, fica aqui, né, um convite positivo para aquelas pessoas que ainda têm um receio ou preocupação de não buscar uma ajuda na saúde mental, que procurem, porque para mim fez muita diferença, me ajudou em muitos aspectos e ainda tem me ajudado, porque ainda continuo na terapia e me faz muito bem. Independente de já tenha resolvido questões da minha vida, eu gosto muito porque é mais um auxílio, né, diante dos desafios da vida que são muitas vezes difíceis, né? Fica esse convite. E, gente, tem uma coisa bem importante para falar, que duas, na verdade. A primeira é que me veio aqui na cabeça que às vezes a gente pode pensar que é ingratidão reclamar e dizer que estamos tristes porque olhamos para a nossa vida e enxergamos vários motivos para agradecer, ou seja, percebemos que somos abençoados. E ainda assim parece que algo não está no lugar. Ainda assim parece que paira uma tristeza que a gente não consegue explicar. E se a gente for lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 25 vai ter uma mensagem do Segura aí meu francês, top das galáxias, François de Genève, e que ele vai falar da melancolia. E ele fala lá que uma das causas da tristeza, que pode se apoderar dos nossos corações, fazendo com que a gente ache a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas percebe que está ali preso no corpo. Isso causa um tipo de frustração, e aí ele cai no desencorajamento, transmitindo para o corpo apatia, abatimento, se sentindo infeliz. Então, às vezes, é algo bem profundo e que a gente vai descobrir também através de um tratamento espiritual aliado à terapia. Pode ser também questões de mediunidade, então acaba intensificando as nossas sensações e a maioria delas sequer é nossa, mas nós não podemos usar isso para tirar o nosso da reta, a gente tem que ir a fundo para descobrir o que é nosso, o que não é, e tratar de igual forma, porque se estamos ligados a esses irmãos, nós também podemos fazer por eles. E, por fim, dizer que sabemos que tratamentos terapêuticos não são baratos, né? Que muitas vezes a gente não tem dinheiro para arcar com isso. Mas existem vários psicólogos, psicanalistas que fazem atendimentos por valores sociais e às vezes até gratuitos. Normalmente, se vocês procurarem faculdades de psicologia, os alunos que já estão ali no final do curso, ou seja, já têm propriedade para estar exercendo esse momento ali da terapia, mas ainda não terminaram, fazem esse atendimento gratuito, porque é no momento ali do estágio deles, então é bom procurar. E lembrar que muitas casas espíritas, inclusive a Comunhão, têm um atendimento fraterno, onde não deixa de ser algo parecido, mas o legal é que ainda por cima, aliado a isso, há um conhecimento espiritual em que poderemos detectar se além das questões pessoais e íntimas, isso também tem influência de irmãozinhos nossos e de vidas passadas, seja lá o que for. Então, não deixem de procurar as casas espíritas também no atendimento fraterno. A Comunhão, por exemplo, agora também tem online, então mesmo que vocês não sejam de Brasília, vocês conseguem fazer, tá bom? É isso então, pessoal. Vamos nos despedindo. Esse assunto de saúde mental tem muita pauta, né? Mas saibam que futuramente aqui a gente vai ter uns episódios especiais para a gente abordar alguns temas que são importantes a gente conversar, né? Como depressão, que é muito importante a gente falar sobre isso. Então fiquem ligados aqui no canal da Comunhão Espírita e aqui na nossa playlist do Espírita Pop, que é sempre um prazer estar com todos vocês aí de casa, e em especial aqui com essa dupla, Camila e Yuri, maravilhosinhos do planeta Terra aqui, de Jesus Cristo. E aqui do nosso director também, o Flávio, que eu tava com saudade dele, viu? Gente, obrigada pela audiência de vocês. Obrigadão. A gente se vê na próxima. Até. Com Deus, queridos.